Fala, futuros concursados! Professor Sormani Barreto na área, exatas para gabaritar com o método Sormani. O método que vai fazer você pisar na cabeça da sua banca. Galera, vamos pegar aqui uma questãozinha da parte de análise combinatória, onde a gente está trabalhando agora com um tópico chamado de combinação. A gente vai lembrar isso aí. Vamos lá, de olho na tela. Galera, tá aí, ó. Questãozinha super recente, ó, 2022. Essa prova foi realizada dia 29/5/2022 para o cargo de auditor fiscal da Receita Municipal, ó. Dia 29/5/2022. Gente, Tite, técnico da seleção brasileira, tem 7 atacantes no elenco para escolher 3 titulares. De quantas formas diferentes o ataque titular pode ser formado? Gente, primeira coisa, ó. Toda questão que fala lá de quantas maneiras, quantas são as opções, quantas são as possibilidades, é um probleminha de análise combinatória. Só que veja, ó, quando você pega um probleminha que fala em trocar de posição, embaralhar, questõezinhas que falam em anagramas, né, que são as palavras que eu obtenho trocando as letras de posição. Probleminhas que falam que eu vou organizar livros em um instante, organizar pessoas numa fila. Isso é probleminha de permutação. E assim, galera, ó, permutação, eu utilizo todos os elementos. Professor, como assim? Se eu tiver 10 letras, eu utilizo as 10. Se eu tiver 10 livros no instante, eu vou trabalhar com todos os elementos. Então, permutação, fecha os olhos e coloca na mente, ó. Eu escolho todos os elementos. Só que, galera, veja, aqui eu tenho um total de 7 e dos 7 eu escolho 3. Amores, toda vez que você tem um total e não escolhe todo mundo, ou é um problema de arranjo, ou é um problema de combinação. Porque permutação, eu escolho todos os elementos e a ordem dos elementos é importante. Agora aqui, você vai fazer a pergunta básica. A ordem dos elementos é importante? Se a resposta for ou seja, sim. Se a ordem for importante, é um problema de arranjo. Professor, como assim a ordem é importante? Galera, num probleminha envolvendo senhas de banco, a ordem é importante, claro, né, gente? Porque se você trocar lá, por exemplo, 2 dígitos em um lado diferentes, lá de uma senha, muda a senha. Quando você pega um problema onde você vai dar premiações diferentes, a ordem é importante? É. Ó, tem João, Pedro e Marcos. João ganha a bicicleta, Marcos o carro. Não, Marcos a bicicleta e o outro carro. Gente, a ordem aí importa. Sormani e Pedro. Sormani o carro, Pedro a bicicleta. Pedro o carro, Sormani a bicicleta. Não é a mesma coisa, porque as premiações são diferentes. Probleminhas envolvendo placas de carro. Você escolher pessoas para desempenhar funções distintas. A ordem importa. Ah, João é o vice-presidente de uma empresa, Sormani é o presidente. Não, Sormani é o vice e o outro cara... Então, a ordem importa porque eu estou delegando funções distintas. Então, se a ordem importa, é arranjo. A ordem importa, não. Se a ordem não importa, é combinação. Galera, toda questão que fala, ó, fecha os olhos, grupos, comissões,
equipes e não se diferencia os cargos, é um problema de combinação. Aqui você tem 7 atacantes e vai escolher 3. Eles desempenham a mesma função, são atacantes. Funções iguais da ideia de combinação. Então, é um probleminha de combinação. Eu vou combinar 7 e dos 7 eu escolho 3. Galera, eu poderia utilizar a fórmula de combinação. Pega o bizu. Você vai olhar aqui para o menor valor. O menor valor é 3. Você vai botar 3 bolinhas em cima, multiplicando. E 3 bolinhas embaixo. Ah, professor, então se eu tivesse isso, combinação de 5, escolho 2. Você olha o menor valor, 2. Então, ó, 2 bolinhas em cima, 2 bolinhas embaixo. Professor, e dentro das bolinhas? Em cima, eu reduzo esse número a partir dele, ó, sempre reduzindo a unidade, ó. 7, 6, 5. E aqui embaixo eu reduzo esse, ó, tirando uma unidade. 3, 2, 1. E aí, galera, acabou, ó. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Eu corto aqui com 6. Então vai ficar 7 vezes 5. 35. Ah, professor, 35. 35, qual é a resposta? Letra C. Ah, professor, então se fosse esse aqui, o extra, reduz aqui o 5 em cima. 5, 4. E embaixo, reduz o 2 aqui, né? 2, 1. 5 vezes 4 dá 20, ó. Por 2 dá quanto? 10. Se fosse combinação de 5 para escolher 2, 10. Gente, e uma dica, ó. Se esse probleminha fosse o seguinte, ó. Veja. Eu vou escolher um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro. E eu tenho 7 pessoas. A ordem aí importa. Por quê? Por exemplo, ó. Sormani é o presidente, Murilo é o vice, João é o tesoureiro. Se eu fizer agora aqui, ó. Não. Murilo é o presidente, Sorman é o vice e João o tesoureiro. Não é a mesma coisa. A ordem aí importa porque, ó, Sorman ser presidente, Murilo ser vice, é diferente de Murilo ser presidente e Sorman ser vice. A ordem importa. Se importa é arranjo. Arranjo não precisa de fórmula. É só você multiplicar os resultados. Para ser presidente, pode ser qualquer um dos 7. Para ser vice, não pode ser mais 7, porque um já é presidente. Sobram 6 pessoas para ser vice. Dos 7, eu já escolhi 2, o presidente e o vice, sobra 5 para ser tesoureiro. Multiplicando isso aqui, galera, ó, vai dar quanto? 210, olha. Veja que tinha 210 como resposta. Muita gente achou que aqui era uma questão de arranjo e botou 210. Não, galera. É 35. Galera, se liga nas dicas, nas lives, nas playlists, nas aulas completas que a gente vai colocar aqui. Aqui, galera, você é o ator principal. Compartilha esse vídeo, dá o like. A gente precisa disso aí. Um beijão. Fui.